Quando tudo à nossa volta parece desabar, quando os ventos da vida sopram contrários e as portas se fecham uma após a outra, é aí que a fé se revela como uma força que transcende a lógica humana. Em momentos de dor, escassez ou solidão, é natural que o coração sinta medo, mas é exatamente nesses vales sombrios que Deus mostra que nada é impossível para aqueles que confiam nele. A palavra de Deus declara com autoridade em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. Não é apenas uma promessa bonita, é uma verdade viva, um fundamento inabalável sobre o qual podemos firmar os pés mesmo em meio ao caos. Deus não é limitado pelo tempo, pelas circunstâncias ou pelos diagnósticos humanos. Ele criou o universo com uma palavra, dividiu o mar para libertar o seu povo, derrubou muralhas com um simples grito de fé e ressuscitou mortos quando todos já tinham perdido a esperança. Esse mesmo Deus é o que age hoje, e Ele não mudou. Muitas vezes, o que nos impede de viver o impossível de Deus não é a dificuldade em si, mas o quanto estamos presos ao que os olhos veem. O Senhor não nos chamou para andar por vista, mas por fé. Confiar em Deus é escolher crer mesmo quando o cenário grita o contrário. É manter o coração firme quando tudo pede para desistir. É nessa entrega que milagres acontecem, não porque merecemos, mas porque Ele é fiel. Talvez você esteja em uma fase onde tudo parece estagnado, onde suas forças já não bastam e até mesmo sua fé parece enfraquecida. Mas pare agora e reflita. Será que Deus não está justamente preparando o terreno para manifestar o extraordinário na sua vida? Ele trabalha no invisível, forjando vitórias em silêncio, moldando sua história para que, no tempo certo, você viva algo tão grandioso que só poderá ser explicado de uma forma: foi Deus. Então, mesmo que o chão pareça ruir, mesmo que as lágrimas escorram e os planos falhem, escolha confiar. Porque para quem crê de verdade com todo o coração, o impossível simplesmente não existe. Talvez você esteja aí, ouvindo essa mensagem, e por dentro esteja lutando para não desmoronar. A aparência pode até estar intacta, você sorri, conversa, trabalha, mas lá dentro carrega um peso que ninguém vê. As pessoas não imaginam os conflitos que passam na sua mente, os medos que te cercam à noite, as perguntas sem resposta que se acumulam no seu coração. É exatamente nessa parte invisível da sua vida que Deus quer agir. Porque Ele não se impressiona com a aparência, Ele sonda o íntimo, Ele vê o que ninguém mais vê. E é lá, no profundo da sua alma, que Ele quer reconstruir sua esperança. Não ache que Deus te esqueceu só porque as coisas estão difíceis. O oleiro trabalha em silêncio quando está moldando o vaso. Deus pode estar quieto, mas Ele não está ausente. Ele está trabalhando, mesmo que você não perceba. Muitas pessoas pensam que confiar em Deus é apenas frequentar a igreja ou repetir versículos, mas a verdadeira confiança é provada no deserto. É fácil confiar quando tudo está indo bem, mas o desafio começa quando os recursos acabam. Quando você ora e parece que nada muda, quando a resposta demora e o coração quer desistir. É nesse ponto que a fé verdadeira nasce. E sabe de uma coisa? Deus permite certas situações exatamente para te ensinar a depender mais dele e menos das suas próprias forças. Você pode estar enfrentando um desemprego que te consome, um casamento que está por um fio, uma enfermidade que te assusta, ou até mesmo uma crise interior que te faz questionar o seu valor. Mas Deus está dizendo: não temas, eu sou contigo, eu sou o teu socorro bem presente na angústia. Isso não é apenas consolo, é direção. É a certeza de que o Criador do Universo está de olho em você, cuidando dos detalhes da sua vida. Sabe aquela sensação de que tudo está travado? De que por mais que você tente, nada flui? Parece que quanto mais você ora, mais as coisas se complicam.
Talvez Deus esteja te ensinando a permanecer firme, mesmo sem entender. Lembra de José, aquele jovem sonhador que foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, injustiçado na prisão? Aos olhos humanos, tudo estava indo errado. Mas Deus estava construindo uma história de vitória que só seria possível através do processo. José não pulou etapas. Ele passou por cada dor confiando que Deus estava com ele. E no tempo certo, ele foi exaltado. É assim com você também. O tempo da luta não é o fim da sua história. É só um capítulo. Não feche o livro da sua vida por causa de uma página difícil. Você pode até estar cansado. E cansar não é pecado. Deus conhece os seus limites. Ele vê quando você chora escondido, quando se sente sozinho no meio da multidão. Mas Ele também sabe o quanto você já superou. Olha para trás. Você já venceu coisas que achava que não conseguiria. Já passou por tempestades que te fizeram pensar que era o fim, mas você sobreviveu. Isso é graça. Isso é cuidado de Deus. E se Ele te sustentou até aqui, Ele vai continuar te sustentando. A estrada pode ser longa, mas você não está caminhando sozinho. O Deus que te prometeu vai cumprir. E não será pela força do seu braço, mas pelo mover do Espírito Santo. Permita que essa palavra entre no seu coração como um bálsamo. Não resista. Às vezes, a gente se fecha tanto que até as palavras de vida parecem não ter mais efeito. Mas eu te convido a abrir seu coração agora, a baixar as defesas, deixar que Deus ministre dentro de você aquilo que ninguém consegue alcançar. Ele é especialista em curar feridas escondidas, em restaurar áreas da vida que até você já tinha enterrado. Nada é impossível para Ele. E isso inclui reconstruir sua alegria, sua paz, seus sonhos, sua vida emocional, sua fé. Deus é capaz de restaurar até mesmo a sua identidade, aquela que você perdeu nas dores da vida. Você não é o que disseram sobre você. Você não é a falência que enfrentou, o abandono que sofreu, o erro que cometeu. Você é aquilo que Deus diz que você é. E Ele te chama de filho, de filha, de herdeiro do reino. Mesmo que o mundo te rejeite, Deus te acolhe. Mesmo que as portas se fechem, Deus abre caminhos onde ninguém enxerga possibilidade. Confie. Mesmo chorando, confie. Mesmo caindo, levante e confie. A fé que permanece em meio à dor é a que move o coração de Deus. Ele nunca rejeita um coração quebrantado. Nunca. Ele está mais perto do que você imagina. Então, continue aqui comigo. Não sai desse vídeo agora. Essa palavra não é à toa. Deus preparou esse momento para te alcançar de forma especial. Fica comigo até o fim, porque essa mensagem vai te renovar por dentro. Pode ser que você nem saiba explicar o que está sentindo, mas é o toque de Deus aí, dentro de você. O impossível está prestes a ser vencido, não pelas suas forças, mas pela confiança inabalável naquele que pode todas as coisas. E o nome dele é Jesus. Eu me lembro de uma história que escutei, daquelas que marcam a alma e nos fazem entender o que é confiar em Deus quando tudo parece perdido. Era uma mulher simples, mãe de 3 filhos, abandonada pelo marido quando o mais novo ainda era de colo. Ela não tinha formação, não tinha família por perto e muito menos uma rede de apoio. Era só ela, Deus e os filhos. Trabalhando como diarista, ela lutava todos os dias para colocar comida na mesa. Tinha noites em que ela ia dormir com fome só para garantir que os filhos tivessem o que comer. E mesmo assim, nunca reclamava. Ela dobrava os joelhos no chão frio da cozinha todas as noites, orava com lágrimas, mas terminava sempre com a mesma frase: Senhor, eu confio em Ti. Não era uma oração bonita, cheia de palavras difíceis, era sincera, cheia de fé. Uma fé que desafiava a lógica.
Essa mulher passou por noites em claro, crises de ansiedade que ninguém via, medo do futuro e até pensamentos de desistência. Mas ela escolheu crer, escolheu continuar. Mesmo quando o gás acabava e ela não tinha como comprar outro, mesmo quando os vizinhos cochichavam, achando que ela estava sendo castigada pela vida. Ela manteve a fé. Um dia, numa dessas manhãs cansadas, enquanto varria o quintal com o coração apertado, recebeu uma ligação inesperada. Era de uma mulher que ela tinha limpado a casa meses atrás, que nem parecia ter reparado nela. Aquela mulher agora queria contratá-la em tempo integral. E não só isso, ofereceu ajuda para colocar os filhos na escola integral e ainda recomendou ela para outras pessoas. Em menos de um mês, a vida daquela mãe deu uma guinada que ninguém conseguia explicar. Mas ela sabia. Ela olhava para o céu, sorria com lágrimas e dizia: "Foi Deus." É assim que o impossível acontece. Não vem com fogos, nem com música de fundo. Às vezes, vem no silêncio, no inesperado, no ordinário da vida. Deus usa pessoas, situações, até aquilo que parece aleatório, para cumprir promessas. O que Ele quer de nós é confiança. Porque a fé dessa mulher não nasceu quando tudo melhorou. Ela foi provada e fortalecida quando tudo estava desmoronando. E essa é a fé que Deus honra. Não é uma fé de palavras bonitas. É uma fé prática, do dia a dia, de quem escolhe acreditar mesmo sem ver. Essa mulher hoje continua levando sua vida com simplicidade, mas carrega um testemunho poderoso. O de alguém que viveu o impossível porque confiou. Você talvez se veja nela agora. Talvez esteja enfrentando lutas sozinhos, como ela esteve. Pode ser que você esteja sustentando uma casa inteira com um salário apertado, tentando manter a fé enquanto o coração grita por socorro. Talvez as pessoas à sua volta nem saibam o quanto tem sido difícil manter a cabeça erguida. Mas Deus sabe. E assim como Ele fez com aquela mulher, Ele também pode fazer com você. O mesmo Deus que honra a fé dos anônimos é o Deus que te vê agora. Ele conhece a sua dor, a sua história, e Ele já está preparando reviravoltas. Mas Ele está esperando a sua confiança, o seu descanso nele, o seu coração entregue por inteiro. Às vezes, o segredo não está em fazer mais força, mas em descansar mais na presença de Deus. Entregar e confiar. Isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. Quando você entende que lutar sozinho é inútil, você dá espaço para Deus agir. E Ele nunca decepciona. Pode demorar, pode não ser do jeito que você esperava, mas sempre vai ser melhor. Deus é detalhista. Ele não faz nada pela metade. Quando Ele começa uma obra, Ele termina. E Ele não apenas restaura, Ele surpreende. Ele faz além do que pedimos ou pensamos. Ele transforma escassez em abundância, lágrima em riso, dor em propósito. Aquela mãe não imaginava que sua fidelidade nas orações silenciosas estavam movendo os céus. Do mesmo modo, as suas orações, os seus suspiros, a sua perseverança, tudo isso está sendo registrado no céu. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. E Ele tem promessas que ainda vão se cumprir na sua vida. Você pode até ter pensado que era o fim, mas para Deus ainda é só o começo. Ainda tem muita coisa para viver, para experimentar, para conquistar. E tudo isso será resultado da sua confiança. Não porque você é forte, mas porque Ele é fiel. Então, se essa história mexeu com você, não ignore. É o Espírito Santo confirmando que Deus também está escrevendo a sua história. Talvez hoje você esteja no capítulo mais difícil, mas o final será de vitória. Continue caminhando, continue confiando. Nada é impossível para quem confia em Deus. Nada. E esse nada inclui a sua vida, os seus sonhos, os seus problemas, os seus medos. Tudo está nas mãos dele. E nas mãos de Deus, até o que parecia perdido ganha um novo começo. Confie, só confie.
Ele vai te surpreender. Nada é impossível para quem confia em Deus. Essa não é apenas uma frase bonita para levantar o ânimo por alguns instantes. É uma verdade espiritual carregada de poder, escrita nas Escrituras e testificada em vidas transformadas ao longo das gerações. Quando você escolhe confiar, você entrega as chaves do impossível nas mãos daquele que tudo pode. E mesmo que seus olhos não vejam mudança imediata, mesmo que suas emoções gritem o contrário, a fé permanece como uma âncora que te segura firme em meio às tempestades. Deus não te chamou para sobreviver pela força dos seus próprios braços. Ele te chamou para viver sustentado pela graça dele. E essa graça é suficiente, poderosa, presente. A confiança em Deus não nasce em momentos de calmaria. Ela é forjada nos dias de dor, na escassez, nas noites em claro, nos dias em que você sente que não vai suportar mais um passo. É ali que o céu se aproxima da terra e o Espírito Santo sopra força onde só há cansaço. Não importa o quão pesado esteja o fardo, o quanto pareça impossível recomeçar, Deus continua sendo especialista em fazer nascer vida onde tudo já parecia morto. Você pode até ter perdido tempo, recursos, oportunidades, mas quando Deus entra na história, Ele não apenas restaura o que se perdeu, Ele faz novo, Ele transforma, Ele pega o que está em pedaços e transforma em obra-prima. Muitas vezes, o maior desafio não é a circunstância em si, mas o barulho dentro de nós. Os pensamentos que dizem, não vai dar certo, você não é suficiente, Deus se esqueceu de você. Essas vozes precisam ser silenciadas com a verdade da palavra. Você precisa aprender a alimentar mais a sua fé do que o seu medo. Fé não é sentimento, é decisão, é olhar para o invisível e declarar com firmeza, mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem entender, eu confio. E é nesse tipo de fé que Deus opera. Não é a fé perfeita, sem falhas, mas a fé perseverante, que insiste em permanecer mesmo quando tudo ao redor desaba. Deus não te criou para viver afogado em ansiedade, em dúvidas ou em desespero constante. Ele te chamou para a paz, para a segurança que vem de saber que a sua vida está nas mãos daquele que vê além do agora. O controle que você tanto tenta manter só te traz peso, mas quando você entrega o controle para Deus, Ele cuida de tudo de forma perfeita. Às vezes, Ele não muda o cenário de imediato, mas muda você. E quando você muda por dentro, o mundo à sua volta também começa a ser transformado. Aprenda a descansar no processo. Não se compare com os outros. Cada um tem uma caminhada, e o que Deus está fazendo em você é único. Seu caminho não precisa ser igual ao de ninguém para ser glorioso. Não tenha medo de andar devagar, tenha medo apenas de andar sem fé. Porque é a fé que mantém a sua alma viva. É a fé que te faz enxergar esperança no meio da escuridão. O impossível não assusta a Deus. Na verdade, é no impossível que Ele mostra quem Ele é. O que para você é barreira, para Deus é só mais uma oportunidade de mostrar a sua glória. Então não desanime agora. Você está mais perto do que imagina. Fortaleça seu espírito com a palavra. Ore mesmo quando não tiver forças. Adore mesmo quando estiver em prantos. Busque a presença de Deus como quem busca o ar para respirar. É nesse ambiente de intimidade que os milagres começam a ser gerados. Deus não quer apenas resolver seus problemas. Ele quer transformar seu interior. Ele quer que você o conheça de verdade, que o ame acima das circunstâncias, que confie nele mesmo no silêncio. E quando isso acontecer, você vai perceber que o maior milagre não foi o que aconteceu ao redor, mas o que aconteceu dentro de você. Agora escute com atenção. Chegou a hora de você entender, de uma vez por todas, que o céu está pronto para se mover ao seu favor. Esse momento não é por acaso. Essa palavra não chegou até você por coincidência. Existe algo espiritual acontecendo agora.
Enquanto você ouve, Deus está mexendo em áreas que pareciam intocáveis. Ele está quebrando correntes invisíveis, desfazendo laços, curando feridas antigas, restaurando partes do seu coração que você já tinha aceitado viver sem. O impossível não é um limite para Deus. É o cenário ideal para Ele revelar a sua glória. É agora. É nesse instante. Deus está soprando vida sobre os seus sonhos mortos, sobre as áreas que você achava que nunca mais voltariam a florescer. Talvez você esteja aí tremendo por dentro, com os olhos cheios de lágrimas, sentindo algo que nem sabe explicar. É Ele. É o Espírito Santo te envolvendo, te alcançando, te chamando para mais perto. Essa não é uma emoção passageira, isso é a presença de Deus tocando seu espírito. O Senhor está dizendo, chegou o tempo de mudança, chegou o tempo de confiar de verdade, de me entregar tudo, de deixar de tentar sozinho e finalmente deixar que eu faça. Ele quer reconstruir sua história, reescrever os capítulos e colocar um ponto final no ciclo de dor, medo e insegurança. Mas tudo começa com um passo. Confiança, não importa o tamanho da sua luta, a profundidade da sua ferida, a complexidade do seu problema. Deus é maior, Deus é mais. E Ele está aqui, não apenas ouvindo sua oração, mas respondendo. Então não espere mais. Abra sua boca agora, onde quer que você esteja, e diga com fé, Senhor, eu confio, faz o impossível acontecer. Porque quando essa declaração sai da sua alma com sinceridade, o céu se move, os anjos se levantam, o inimigo recua e Deus age, não pelo seu merecimento, mas pela fé que Ele mesmo plantou em você. Agora que você recebeu essa palavra, eu quero te convidar para um momento especial, um momento com Deus. Não importa onde você esteja agora. Se puder, feche seus olhos, respire fundo e se conecte. Vamos falar com o Pai. Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, eu apresento cada vida que está ouvindo essa mensagem. Cada coração quebrado, cada alma cansada, cada mente sobrecarregada. Tu és o Deus do impossível e nós cremos que não há nada fora do teu alcance. Por isso, eu te peço agora, entra nos lares, toca os corações, renova as forças, restaura os sonhos. Que toda angústia seja arrancada, que toda opressão caia por terra, que toda cadeia espiritual seja quebrada em nome de Jesus. Meu Deus, eu declaro sobre essa vida portas abertas, cura, libertação, restauração emocional, espiritual e familiar. Declaro que nenhuma palavra negativa lançada contra ela vai prosperar. Declaro que ela vai viver coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem. Porque o Senhor tem preparado algo maior, algo glorioso e está chegando. O tempo de espera está dando lugar ao tempo do cumprimento. E se você crê, diga nos comentários, amém. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Que essa palavra continue ecoando dentro de você, trazendo luz, esperança e força para continuar. E não se esquece, no próximo vídeo tem muito mais da parte de Deus para a sua vida. Porque aqui, seguindo o Evangelho, nós caminhamos juntos, crescendo em fé, em graça e em vitória. Que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima.